Vamos lá. O que a gente fala em conto popular, a gente tem a ideia que vem do povo, certo? Então, nós, aqui na nossa região, por exemplo, da região açoriana, nós temos muitos contos populares referentes a bruxas, né? Como elas entravam e andavam e se firmavam, assim, no dia a dia do povo, né? Eu lembro, assim, que meu avô era do interior, assim, daqui, né, lá do Rio Vermelho, por exemplo, ele tinha um sítio, e aí ele dizia que as bruxas iam lá e faziam tranças, porque amanheciam os cavalos, né, e cheio de trancinhas, e ele dizia que era por conta que as bruxas vinham e estavam fazendo festa ali e fizeram as trancinhas nos cavalos. Mentira, né? Óbvio, hoje eu sei que é mentira. Mas é um conto popular. Então eles contam, aí também contam, né, como é que se deu o nome da Praia da Joaquina. Até tem uma música das Aranha que conta, né, bem essa história da Conceição também, da Lagoa da Conceição. Então, tem vários contos aqui na nossa região, que eu estudo muito isso, né? O Franklin Cascais, que trabalha essa questão. Nós aqui, certo? E tudo que é narrativa, narrativa de conto popular, são historinhas que acontecem em uma determinada época e que se tornam, né, essa ideia do conto popular. O Boi de Mamão, por exemplo, é um conto, né? Ele conta toda aquela história do boi, de toda aquela apresentação que tem um enredo, tem uma narrativa, tem os personagens, de tudo que acontece. Eu posso dizer que é um conto popular? Posso, tá? Então, aqui, ó, a literatura não é fuga, a gente tem a ideia, né? Lembram lá quando a gente tinha a definição do que é literatura, né? A gente que a gente fala que é a fuga da realidade. E aqui nós temos Humberto Eco, que é um grande estudioso, né, da literatura popular. Ele diz que não é uma fuga da realidade, mas sim um guia para a vida, porque ele entende que a literatura é um registro da nossa humanidade. E nós da literatura, e nós que estudamos literatura, que vocês estão ficando expert em literatura, vocês estão entendendo isso com a evolução dos estudos da literatura, né? Nós tivemos toda aquela evolução do classicismo, teve o contexto histórico e teve a obra que fez isso, né? Nós tivemos o barroco, tivemos o classicismo, tivemos o romantismo, cada um teve a sua importância naquela época. E eu não posso dizer que é uma fuga, agora nós estamos no realismo, que ele vai relatar algo que aconteceu naquela época. E aí nós vamos ver lá no conto memorialístico, tá? E conta um conto, aumenta um conto. Não sendo por acaso seu nome, o conto teve início junto com a civilização humana. As pessoas sempre contaram histórias reais ou fabulosas, oralmente ou através da escrita. Nós tivemos, né, os grandes contadores de histórias também, já desde a época da escravidão, que eles contavam coisas dos seus antepassados. E já a partir daí, os índios também contavam coisas dos seus antepassados, né? Além de utilizar uma linguagem simples, direta, acessível e dinâmica, o conto é a narração de um fato inusitado, mas possível, que pode ocorrer na vida das pessoas, embora não seja tão comum, tá? Ou de uma região. Quer ver ali em Santo Antônio de Lisboa, como é gostoso ficar ali com aqueles pescadores, que tu escuta cada coisa que, meu Deus do céu. Característica desse gênero, né, do gênero conto popular. Aí eu quero que vocês coloquem ali como importante, tá? Na página 6, lá em cima, característica do conto popular. Há poucos personagens e geralmente não apresentam nome próprio. Geralmente não são apresentadas informações sobre quando e onde ocorreram. Aconteceu em algum momento e em algum lugar. Muitos contos populares apresentam linguagem mais informal, porque muitos deles são oralidade, tá? E com marcas da oralidade. Isso porque muitas dessas histórias foram
transmitidas oralmente, de geração para geração. Como o meu avô contou para mim, eu conto para minha filha. Então, eu passo de geração para geração. Assim como meu avô contou para mim, o pai dele contou também, tá? Então, a gente tem por passar de geração em geração, ter esse traço de oralidade, ele tem que ter uma linguagem simples, né? Meu Deus, eu lembro assim tão claramente o meu avô contando as historinhas assim, a gente ria um monte, eu e ele, sentadinho na mesa tomando um cafezinho. Ele tinha cada historinha que, Senhor, riquíssimo. As ações se passam em um só espaço, como conto comum, como a gente estudou a característica do que é um conto, né? Continuem um só eixo, continuem um só eixo temático e um só conflito. Não tem autoria conhecida, pois foram transmitidas oralmente ao longo do tempo, dos anos, né? Muitas dessas histórias são recolhidas por estudiosos. Tem de Franklin Cascais, por exemplo, né? Ele reuniu todas as histórias dos manezinhos do interior da ilha, por exemplo, porque ele fala mesmo dessa cultura açoriana daqui da ilha, né? Então, por isso a gente estuda ele. Meu Deus, ele é um homem que é um escritor que a gente sempre trabalha muito ele lá na UFSC, né? A gente tem até o espaço Franklin Cascais lá, que é em relação às obras dele, algumas pinturas, é muito bacana. Um dia, quem sabe, no ano que vem, né? Quem sabe a gente consiga fazer um passeio lá na UFSC e vocês conhecerem esse espaço. Tem diferentes intenções. Em alguns momentos, pretendem educar o ouvinte. Em outros, querem divergir ou sugerir uma reflexão sobre uma situação, valores da sociedade e da cultura próprios da época. Essas são as características, tá? Então, coloquem aqui. Aqui está mais definidinho, né? A mais assim as características. O conto popular pode revelar algo sobre o modo de vida de antigamente, pois em geral relata um fato que ocorreu há muitos anos e vem sendo contado de geração em geração, como dizia a característica aqui. Aqui nós temos o Luiz da Câmara Cascudo, o Cascudo, como é conhecido assim, né, popularmente. E ele trabalha muito essa questão dos contos também. Ele se baseia muito no Monteiro Lobato. O Sítio do Pica-Pau Amarelo, as histórias que a dona Benta contava e cada episódio que tinha no filme, aquilo ali é o folclore, né, do interior do país. Eu posso colocar como conto, além de fantástico, né, porque eu utilizava de personagens fora da realidade, relatava algo daquela época, que acontecia naquela época no sítio, certo? Então, eu posso dizer que é um conto popular. Caiu na boca do povo, né? Então, eu tenho aqui esse cara que representa, né? O Cascudo representa bem essa cultura popular e ele trabalha bem as questões do conto popular. Queria saber a história de todas as coisas do campo e da cidade. Convivência dos humildes, sábios, analfabetos, sabedores dos segredos do mar, das estrelas, dos morros silenciosos, assombrações de mistérios. Jamais abandonei o caminho que leva ao encantamento do passado. Pesquisas, indagações, confidências que hoje não têm preço. Tá? Essa é uma fala de Cascudo. Então, aqui nós temos aí todas a narrativa, né? Como a gente tem os elementos de uma narrativa, o conto popular também tem, como os contos em comum tem, né? Tem um humor, que eles chegam no final, eles sempre têm uma gracinha, né? Em relação aquilo de que está falando, tá? E aqui nós temos alguns contos populares, só que eu não quero ler esse conto popular aqui com vocês, porque depois vocês vão ter
vão tê-lo, né, aqui na aula, tá certo? Daí vocês podem ver depois, eu passo para vocês se vocês quiserem, tá? Mas eu deixei para vocês aqui, deixa eu só um pouquinho. Era uma vez um menino chamado Matias. Ele era assim, ó, mais ou menos do seu tamanho. Isso aconteceu num tempo que ainda havia escravidão. Matias era escravo. Era escravo de Ioiô. Ioiô também era um menino, assim, ó, do seu tamanho e do tamanho do Matias. Quando Ioiô nasceu, lá na casa grande da fazenda, Matias nasceu lá na senzala. Os dois cresceram juntos e eram muito, muito amigos. Brincavam de tudo que menino brinca. E brigavam também, como todo menino briga. Mas quando brigavam, Ioiô sempre tinha razão. Ioiô era patrão. Mas Matias não ligava. Matias gostava tanto de Ioiô que contava para ele todos os seus segredos. Dizia assim: Ioiô, um dia eu não vou ser mais escravo, eu vou ser rei. Tá ficando doido, Matias? Onde é que você arranjou essa ideia? Lá na senzala, dizia Matias. Os escravos dizem que eu sou filho de rei. Um rei lá das terras da África. Eu um dia vou ser rei. Só vendo. Mas Matias olhava para o céu e falava: um dia vai chegar o meu dia, eu vou ser rei. E o dia chegou mesmo. Eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que os meninos fizeram alguma coisa que não podiam fazer. O pai de Ioiô ficou tão zangado com o que eles fizeram, que deu uma surra nos dois. Matias já estava acostumado com as lambadas, mas Ioiô ficou doido da vida, ficou muito zangado. Disse para Matias: Matias, vamos embora, não quero mais voltar para casa. Matias olhou para Ioiô e disse: tem medo não? Tenho não, vamos embora, nós dois. E assim, os meninos entraram naquela mata. Uma mata muito perigosa. Mas Matias conhecia cada cantinho daquela mata. Parava, olhava de um lado, olhava do outro e dizia: ó, é por aqui, Ioiô. E assim os meninos caminharam, andaram. Quando a noite escurecia, eles recolhiam gravetos, faziam ali uma pequena fogueira e dormiam encolhidinho, um encostado no outro, ó, no calor do fogo. E assim passaram dias caminhando, até que chegaram numa grande clareira. E olharam a mata. Estava toda enfeitada. Ao longe ouviram tambores. Tum, 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 tum. De repente, guerreiros chegavam de todos os lados da mata. Enfeitados, pintados e armados. Ioiô teve medo. Ioiô quis correr. Mas os guerreiros, de repente, olharam para eles e se curvaram. E diziam: Dunga sarauê, Dunga tererê, Dunga lará, salve o nosso rei. Adivinhem quem era o rei? Sim, era Matias. Os guerreiros apanharam os meninos, colocaram-os em cima da cabeça e foram levando até a aldeia. Uma aldeia diferente, a aldeia de escravo fugido, Quilombo.
E todo o povo se reuniu ali na frente e dizia assim: Dundalá, Dundalá Sarauê, salve o nosso rei. Matias olhava para cima e dizia: finalmente chegou o meu dia. E muitos dias se passaram depois daquele, muitos dias. Matias agora era o rei e tudo que ele pedia o povo fazia. Ioiô era amigo do rei, era quase rei. Mas o tempo passou e de repente Ioiô começou a ficar triste. Era a saudade que batia e que entrava tão fundo no seu coração. E ele quis voltar para casa. E o rei Matias consentiu. E junto com seus guerreiros, Matias levou Ioiô pelos mesmos caminhos que cruzaram juntos pela mata dentro. Quando viram a fazenda lá longe, eles deixaram Ioiô. Os meninos se despediram e Matias disse: Ioiô, um dia a gente se vê, quando meu povo não for mais escravo. Depois partiram. Matias voltou para sua aldeia e muito lutou ao lado do seu povo para que não fossem mais escravos. Muitos lutaram também ao lado deles, negros, mulatos e brancos. Muitas pessoas, assim como Ioiô, amigo do rei Matias. Olá, pessoal, como você... Bonitinho, né? Vocês viram? Sim, professora, foi bonito. Ai, bonitinho, bonitinho mesmo. Olha a historinha que fofa. Bom dia, Lucas. Atrasou, Lucas? Bom, ali ela conta a historinha, né, que é o que mais acontecia na época dos escravos ali, né, das crianças serem amigos e se conviverem juntos, nessa questão de negro e branco, né, eles tinham até uma criança negra em casa para poder brincar, né, com os filhos, né, enfim, e... Desculpa. E aí a gente, né, é um conto, essa é a história de um conto popular, se passou numa região com poucos personagens que eram apenas o Ioiô e Matias, né, uma história bem conhecidinha em relação ao que é um conto, né, de Ruth Rocha, de um conto popular. Ali embaixo tem Uma Casa no Campo. Alguém pode ler aquele texto ali pra gente? Três pessoas. Eu posso ler, professora. Eu posso ler também, professora. Luiz. Quem disse eu posso ler também, professor? Eu, professora. Marcos Felipe. Mais uma pessoinha só, para não ficar muito pesado. Mais uma pessoa, o Ian. Ian tá aí? Eu posso ler, professora? Cauane? Então vai lá, Cauane. Uma Casa no Campo, né? Lá na página 6. Quem começa é o Luiz Eduardo, aí depois eu vou pedindo para continuar, tá? Beleza, professora. Vai lá então, Lu. Tá. Uma casa no campo. Essa casa é dele. Acabou ficando pra mim. Não por uma questão de dinheiro. Sempre paguei por tudo. Paguei primeiro pela própria carcaça que indicava que ali outrora tinha morado gente. Paguei depois pelo material de construção. Também fui eu quem acertou, semana após semana, o salário dos operários.
E da minha conta bancária foram sugados os sucessivos cheques que deram as 1001 fantasia florais do jardineiro. O dinheiro veio sempre de mim. Ele é o legítimo proprietário da casa. Esta casa é dele, por uma questão de vontade. A vontade de ter uma casa longe de Copacabana foi dele. Foi dele a vontade de comprar por alguns vinténs a carcaça abandonada no meio do mato e mandar reconstruí-la, a partir do zero quase absoluto. De procurar na Tijuca os donos velhinhos e os herdeiros malandros, de perder a paciência com assinaturas, reconhecimento de firmas, cartório, escritura. Foi vontade dele, reconheço, de desenhar imaginativamente o sistema de águas e eletricidade que faltava, de reconfigurar as novas dependências, o telhado e o caramanchão. Tudo veio da vontade dele, de apressar e escolher o material nas casas de construção, de conversar pachorrentamente com cada operário, detendo-se na análise minuciosa da qualidade do trabalho executado. Uma casa é construída para durar. Eram palavras ditas e repetidas por ele aos proprietários, que soavam a conselho e exigência. Também foi por vontade dele que foram impostos ao capinzal que circundava a carcaça, e praticamente a recobria um jardim e uma horta, que hoje fazem a graça do lugar e despertam os olhares cobiçosos dos vizinhos. Foi minha apenas a força dos braços no volante, e na troca de marchas, e o peso das pernas na embreagem e no freio. Atividade que durou que tinha de durar. Algumas horas, de alguns fins de semana. Rodando com o carro pelos arredores das cidades serranas que cercam o Rio de Janeiro. Marcos. Por que foi que de repente aquela carcaça atraiu irresistivelmente seus olhos? Pare o carro. Achamos. Achamos o quê? A casa. Só estou vendo um matagal. É ela, só pode ser ela. Será a nossa casa no campo. Porque brotou a casa no capinzal, e porque a casa veio cair nas minhas mãos. O destino das coisas é forte e humano. Ele pode ser constatado na paisagem caipira e ensolarada que enxergo através da janela aberta nesta manhã. Pode estar no fio de nylon estendido que, faça sol, faça chuva, circunda a casa e nunca apodrece. Dele ainda caem aos fragalhos fiapos de bandeirolas nas cores verde, amarela e azul, completamente desbotadas. Ele quis decorar a casa para uma antiga Copa do Mundo, a dos Estados Unidos. Dizia que a gente não podia decepcionar a esperança dos vizinhos mais humildes. Pode estar em cada arbusto ou árvore que floresce quando tem de florescer. Pode estar em cada fruto que amadurece ao calor do sol e sob a água da chuva. Pode estar em cada pé de alface ou tomate que a empregada colhe na horta para a salada. Pode estar nas flores que colho no jardim e murcham na jarra. Todas as manhãs troco a água da jarra. Com tesoura corto os pedacinhos final do cabo da flor, aquele que fica mais encharcado, e pronuncia o apodrecimento. Mesmo assim, as flores murcham numa velocidade que me assusta. A mim que nunca tive a pochorra de acompanhar com afeto a vida mais curta das aves domésticas ou dos cachorros. O destino das coisas é forte e humano. Pode ser apalpado na falta que ele faz. Ele me legou um vazio que não cabe em nenhum testamento. Um oco preenchido com a casa. Posso dizer que a casa é um presente dele. O melhor presente que ele me deu. O melhor presente que me deu. Aqui sobrevivo depois de ter hipotecado o apartamento da cidade. Vivo como posso, depois de ter secado
a conta bancária, escrevendo cheques e mais cheques para o pagamento de médicos, remédios e hospitais. Foram sofridos os custos e caros os últimos dias dele. Só eu sei. Aqui, imitando, aprendi a conversar com a empregada e a dar ordens ao jardineiro. Aqui pretendo viver até os meus últimos dias, longe dos amigos, como era do gosto dele, sem ele na casa presenteada por ele, na casa que foi dele e hoje é minha. Cauane. Também estaria faltando com a verdade se recorresse ao truque do presente. O melhor presente que ele me deu não é a casa. Ele me alertou para a ideia de ter outra casa no campo. Foi ele quem me convenceu da validade da ideia. Essa casa é dele. Como está demorando a sua volta? Deixei de acompanhar o correr dos dias, meses e anos nas várias folhinhas oferecidas pelo açougueiro. Não tenho mais calendário em casa. De manhã, quando o cocoricar dos galos e o sovejar dos pássaros são mais alviçareiros, associo a minha voz à cantoria, dizendo e repetindo, alto, o nome dele. Depois, digo-lhe que continuo à espera dele para poder devolver-lhe a casa. Um dia desses, ele ainda vai me responder. De novo, examinando-a com orgulho, vai dizer que a casa está como a deixou, que o jardim está como ele imaginou. Você disse que eu não saberia cuidar da casa, não disse? Que era melhor passá-la nos cobres e cobrir a hipoteca do apartamento. Cuidei muito bem de tudo, menos das bandeirolas verdes, amarelas e azuis. O vento e a chuva as rasgaram e a luz forte do sol as desbotou. Fantasiado de fiapos, ficou o fio de nylon esticado, circundando a casa, intacto. Bom, aqui fala um pouquinho sobre a casa no campo, um conto, de Silviano Santiago. Ele tem eu tenho obras dele que fala sobre o dia a dia, os populares. Tem uma obra que eu analisei no mestrado que, meu Deus do céu, ele era foi taxativo vulgar, assim, que era o gênero que eu estava estudando. Então, a linguagem vulgar da literatura. E ele passa tanto dessa parte popular sigela quanto dessa vulgaridade. Então, mostra bem essa questão, de toda dessa evolução da literatura, desses dois extremos, assim, da literatura. Ali depois, na página 9, eu tenho o conto memorialístico. O conto tem as mesmas características do conto comum, Só que daí a gente generaliza o conto popular, o conto memorialístico. Quando eu falo em conto memorialístico, eu não tenho como deixar de falar de Machado de Assis, tá? Então, Machado de Assis, ele trabalha bem essa questão do conto de memória, tá? Quando ele fala, por exemplo, a Missa do Galo, tem o narrador personagem, que ele geralmente, claro, é em primeira pessoa, ele fala de algum, certo? Mas a Missa do Galo, por exemplo, ele conta da história, do momento em que aconteceu na hora da Missa do Galo, quando ia ter a Missa do Galo. Eu não vou contar a história aqui, porque vocês vão escolher um desses contos para ler, para apresentar para mim, certo? Então, a Missa do Galo, ele conta uma situação que ele passou, e memorialístico é isso, é contar uma situação que você passou. E Machado de Assis, ele é expert nesses contos, tá? Vocês podem colocar ali como importante, tá? Ali eu quero que vocês grifem o narrador personagem, quando a gente fala em tempo psicológico, que ele faz os flashbacks dele, que ele brinca muito com o tempo, de um lado para o outro, de uma situação para outra. E eu quero que vocês coloquem também ao ladinho desse conto memorialístico Machado de Assis, tá? Para vocês lembrarem que ele tem essa característica do conto dele, tá? Podem colocar ali. Vamos fazer a interpretação, então, desse nosso continho?